Bom, eu vou conversar com o Rodrigo Paniagua, da Boviplan, que é uma empresa de consultoria agropecuária que tem sede em Piracicaba, no estado de São Paulo, e atua no Brasil e outros países pelo mundo, como Angola, Bolívia, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Irã, México, Moçambique, Panamá, Paraguai e Venezuela. O Rodrigo, ele está conosco aqui para falar do uso racional da água e também sobre a emissão de gases do efeito estufa. Rodrigo, bom, esse assunto é muito importante, é um tema fundamental quando nós conversamos com o produtor rural, de como ele pode contribuir para ser um conservacionista, ainda mais num cenário onde há muita cobrança na pecuária e na agricultura por conta dos sistemas produtivos, não é isso? Sim. Quando a gente fala de emissão de gases de efeito estufa, né, que causa o aquecimento global, o que é importante a gente destacar, o que o produtor precisa saber, até para ele se defender, é o seguinte: o que é dito nas conversas, nos dados que são apresentados em geral, né, pelo IPCC e tudo mais, são as emissões brutas. O que é isso? Tudo que emite, tudo que o transporte emitiu, o setor de energia e o setor agropecuário. Só que desses três setores, por exemplo, que eu citei, o único que faz sequestro é a agropecuária, que tem planta crescendo na fazenda. Essa planta sequestra carbono do ambiente. Então, na verdade, o valor que tem que ser dito para dizer qual é o impacto da pecuária ou da agropecuária no aquecimento global são as emissões líquidas, ou seja, quanto ele emite, quanto ele sequestra. O que sobra, se sobrar, é o que ele emite. E isso não é discutido. Todo mundo, os dados hoje são ditos só de emissão bruta. E essa é a pegadinha que faz com que as pessoas fiquem difamando a pecuária brasileira. Inclusive está aí no vídeo para você, nesse momento, né, um gráfico que mostra a emissão de gás carbônico ou gases de efeito estufa no planeta, né? Das 49 gigatoneladas de gases do efeito estufa emitidos pelo mundo, 2,59% são emitidos pelo Brasil e apenas 0,83% das atividades agropecuárias do país. Ou seja, existe muita inverdade sobre a questão da produção agropecuária brasileira na questão ambiental. Só para você ter uma ideia, nós somos acusados como o maior emissor de gases de efeito estufa. E nem de longe, nem de perto, nem de qualquer distância, nós estamos lá. 0,83% do total do mundo. Isso é nada. Aliás, nem o Brasil é um grande emissor, né? O Brasil não representa nem 3% do que é emitido no mundo. Considerando os outros setores. Todas as atividades, a indústria, o setor de energia, tudo que o Brasil emite, de todos, qualquer setor, ele juntos, somados, não dão 3% do total. Esses dados foram publicados agora recentemente, agora no mês de agosto, num simpósio que teve em Foz do Iguaçu. São dados da Embrapa, né? Embrapa Pecuária Sudeste. O Alexandre Brent, que é um dos membros da PPS, que compilou esses dados e apresentou esses dados. Então esse é o número verdadeiro, esse é o número real da pecuária brasileira. Não é esse absurdo todo que as pessoas vêm jogando nas nossas costas. Mídias sociais e a população de modo geral acaba absorvendo informações que não são verdadeiras. Inclusive, vamos voltar ao gráfico aí no vídeo para a gente ver, né, o uso do solo mundialmente, né? Quanto é que o solo, de maneira mundial, contribui para gases do efeito estufa comparado com outros setores. E aí nesse quadro a gente vai vendo aí que do lado direito ali 37,2% ou 76% são dos outros setores, segmentos que produzem gases de efeito estufa, e a agropecuária mundial apenas 21,41%. É isso, Rodrigo? Exato. Para você ver, né? Como eu disse, a gente tem plantas no nosso processo de produção, tanto na pecuária, através da pastagem, essencialmente no Brasil, que é uma produção a pasto, né? Como nas atividades de grãos, de produção de madeira, fibra. Tem planta, tem um vegetal. Esse vegetal ele é um subidor de carbono, então ele sequestra. Então esses são valores da emissão líquida, ou seja, do total que foi emitido, que foi sequestrado, essa é a emissão que sobra para o meio ambiente. E o importante é dizer que a ciência vem trabalhando, apresentando esses dados para que a gente possa elevar o nível dessa discussão. Essa discussão sobre aquecimento global, preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, é fundamental, importante para todos nós. Só que ela tem que ser tratada de forma séria, com base em ciência e não em fake news. Rodrigo, outra cobrança que o setor tem é o uso da água na pecuária e também na agricultura. Quais são os números do uso da água nos dois setores? É muito interessante esse dado, né? A gente foi acusado há alguns anos já de que para cada 1 quilo de carne se consome 15 mil litros de água. Isso não é verdade, não faz o menor sentido. Na verdade, um bovino no sistema brasileiro consome em torno de 50 litros de água para cada 450 quilos de peso vivo como média no ano.
Mas o importante é a gente destacar quando esse trabalho que deu base para essas informações foi um trabalho feito por estrangeiros, né, com metodologias para a Europa e que eles aplicaram no Brasil. Nem os próprios autores chegaram a essa conclusão. Inclusive, na conclusão do trabalho, eles falam, olha, as metodologias têm que ser trabalhadas, nós estamos usando de forma genérica, tem que ser feito de forma mais regionalizada esses cálculos. E o pessoal pegou um número que existia lá, fez uma conta e chegou nesse número de 15 mil litros de litros por quilo de carne. Aí, olha que curioso, desses 15 mil litros, 93% é o que é considerado chamado de água verde, ou seja, água da chuva. Quer dizer o seguinte, se essa água não caísse sobre a área de pastagem, então essa não ia entrar na conta da carne. Como é que você vai fazer? Vai botar um teto para não chover, para poder diminuir a quantidade de água que entra no sistema de produção da carne? E 4% dessa é água azul, que é o que está chamado de águas superficiais subterrâneas, ou a água que o animal realmente vai consumir, né? A atividade de produção consome. E só 3% total de água é água cinzenta, que é a água que tem que passar por um processo de trabalhamento sanitário, de reuso, de diluição de efluentes e tudo mais. Então essa conta maluca de 15 mil litros de água por quilo de carne só acontece porque eles consideram que 100% da água de chuva que cai entra na conta. Agora, onde que chove mais? Nos trópicos. Nós estamos aonde? Nos trópicos. Aí a nossa pecuária é que mais consome água, porque aqui chove mais.